Provérbios 14:12. Há caminho que aos olhos dos homens parecem direito, mas no fim são caminhos que levam à morte. Então, o que eu quero falar para vocês, primeiro que o caminho, a verdade e a vida é Jesus, tá? Isso na concepção minha, que creio no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Eu creio numa trindade. E muitas vezes eu peguei caminhos que pareciam ser bons, caminhos que pareciam ser corretos, que aos meus olhos não tinha problema nenhum, né? E a Bíblia fala que enganoso é o coração do homem. E às vezes a gente se engana, às vezes nós nos enganamos, né? Então, Provérbios foi escrito pelo rei Salomão, o rei mais sábio que já existiu na face da terra. E quando ele fala que há caminhos que parecem ser bons aos nossos olhos, são algumas propostas que nós recebemos da vida, né? Nós recebemos muitas propostas, nós recebemos muitos convites, né? Às vezes um amigo nosso chama a gente para ir a uma festa que aparentemente não tem problema nenhum, mas se a gente for olhar, será que nessa festa tem álcool? Tem. Será que nessa festa tem droga? Tem. Será que nessa festa tem confusão? Tem. Então é um caminho que parece ser bom, parece ser inofensivo, mas alguns amigos meus não voltaram com vida de algumas festas. Outros convites também que nós temos, propostas. Minha namorada é advogada e ela teve uma proposta de um dinheiro muito fácil que aparentemente não tinha problema nenhum, um dinheiro que estava na Suíça de um cliente dela, só que o cara faleceu e teria que fazer ali um trâmite, né? Mas esse trâmite não seria legal, mas muitas pessoas fazem. Então foi uma proposta que ela recebeu, que aos nossos olhos, nossa, que bom, né? Um dinheiro tão bom que vai vir, né? Mas no final poderia ser um caminho de morte, né? Vai prestar concurso para juiz e tal, e qualquer ocorrência que tiver, ela está proibida. Qualquer negativada que dê ali, ela está proibida. Então, às vezes nós aceitamos alguns convites que aos nossos olhos realmente são bons, mas cada um de nós temos que chegar diante de Deus. Tudo bem, cada um compreende Deus de uma forma, e eu não estou aqui para pregar religião. Chegar diante de Deus e pedir entendimento, discernimento, sabedoria, como fez Salomão, para ver se realmente aquele é um caminho bom ou é um caminho que pode levar à morte. E quando nós falamos de morte, nós falamos de morte também espiritual, financeira, relacionamento, família, né? Quantos irmãos não brigam um com o outro, né? Sangue do mesmo sangue, nem se conversa mais, porque um pegou um caminho que parecia ser bom, mas não era tão bom, acabou prejudicando a família, ou acabou prejudicando o irmão, gerou uma confusão tão grande que aquilo levou à morte, não a morte física, mas a morte de uma família, né? Uma amizade, um laço de sangue, né? Quantos convites que parecem ser bons e levam ao final de um relacionamento, de um casamento, né? Às vezes nós estamos meio chateados com o nosso cônjuge, com a nossa esposa, com o nosso marido, e recebemos uma proposta da nossa secretária, ou recebemos uma proposta, né, de uma aluna, ou a aluna recebe a proposta de um professor, ou de um companheiro de treino, ou na academia da musculação, né? E quantas pessoas não jogam um casamento por causa dessa proposta, de um caminho que parecia ser bom e que na nossa cabeça, às vezes, nós não podemos ser hipócrita, né? Nós falamos assim, é uma vez só, né? Só vou sair uma vez só, né? Só vou pular a cerca uma vez só. Se tornam 2, 3, 4, e aí acaba-se uma família, e às vezes tem criança no meio, né, cara? E é um caminho que levou à morte. Às vezes a gente olha assim, né, e fala assim, nossa, a morte, e a gente já pensa logo na nossa morte física, mas existem vários tipos de morte para o ser humano, né, cara?
Eu já vi muito amigo meu morrer para as coisas boas da vida, né? Se desviar de um caminho bom e morrer em todas as áreas da vida dele. Com certeza cada um tem um exemplo aí de algum amigo, amiga, né? Conhecido, parente, que pegou um caminho que parecia ser bom, que no começo você falou, nossa, cara, olha que sorte dele, e no final foi um caminho de tragédia, né, cara? Um caminho de escuridão, um caminho que muitos não conseguem voltar, né? Outros se tornam andarilhos, né? Mendigo, outros perdem tudo, amigos, casa, família. Então a morte, ela vem muito antes, talvez, né, do corpo físico parar de funcionar, do coração parar de bater. Eu perdi a minha tia, né, ontem, minha tia faleceu, só que ela estava 10 anos de cama, cara. É uma tia-mãe, sabe aquela tia-mãe, aquela tia que praticamente te cria? E há 10 anos naquela situação, né, Pablo? Aí os últimos meses se alimentando por sono e tal. Minha irmã me ligou e falou, ó, vai visitar a tia, porque pode ser que ela não passe dessa semana. E eu fui e vi ela naquela situação, já não havia mais vida, né? Era só o coração mesmo batendo, entendeu? E tem pessoas que não estão na cama, né? Tem pessoas que não estão sendo alimentadas através de sono, mas é só o coração batendo, é tipo The Walking Dead, né, cara, um morto-vivo. Porque aceitou um convite, aceitou uma proposta, pegou um caminho que aparentemente era um caminho bom, mas era um caminho de morte. Então analisem todas as propostas que vocês têm, todos os caminhos que vocês pegam, porque tem caminho que não dá para voltar, né? Perdi muitos amigos por causa de droga, por causa de briga, por causa de vingança, por causa de um caminho que não era bom, tá? Então, Deus é bom, todo dia nós temos caminhos, temos decisões a tomar desde o momento que nós acordamos, mas cada decisão que a gente tomar hoje, cada caminho que a gente trilhar hoje, pode decidir a nossa vida amanhã, tá bom? E pensem nisso, e sempre que vocês tiverem que tomar uma decisão importante na vida de vocês, consultem a Deus, né, da forma que cada um compreende Deus. Eu já falei para vocês que eu compreendo Deus como Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Então eu sempre chego a Deus através de Jesus. Eu sempre peço que o Espírito Santo ele me conduza. E por que eu estou falando tudo isso para vocês? Porque durante 5 anos da minha vida eu tomei um caminho errado e agora eu estou voltando, né, a trilhar um caminho que realmente é um caminho de vida e vida em abundância, porque foi isso que Cristo nos prometeu. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância, né? Eu achei que eu estava tendo vida, mas de novo eu estava vivendo uma ilusão, né? Então eu estou falando, quando eu falo para vocês, eu falo para mim, porque o ouvido mais perto da minha boca é o meu, entendeu? E às vezes nós nos conformamos tanto com o caminho errado, cara, que a gente se sente anestesiado. Aquilo lá para nós está certo, aquilo lá para nós está bom. E no fundo a gente sabe que não é, né? Então reflitam nisso aí e vamos fazer a formação.